Olá, boa tarde. Eu sou a Ana Paula, da cadeira de formação pessoal da professora Fernanda, e eu tô gravando esse vídeo para fazer o meu último trabalho da disciplina, que é o meu memorial descritivo. Então, esse memorial descritivo tem que conter reflexões a partir dessas vivências, das atividades que a disciplina nos proporcionou. E eu já começo falando assim de início que essa disciplina foi muito importante para mim, que ela superou as minhas expectativas. Eu busquei fazer ela por indicações, né? Várias pessoas tinham feito, tinham me dito que tinham gostado. E então eu procurei fazer, mas mesmo assim ela superou as minhas expectativas, acho que principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando. Fez com que eu me autoconhecesse mais, com que eu parasse para me olhar mais nesse momento, me descobrir coisas à minha volta, focar realmente no que é importante para mim, fazer novas descobertas. E eu acho que esse processo de pandemia, de ficar mais em casa, em quarentena, ele traz isso e com certeza as atividades que foram propostas nessa cadeira foram de encontro com isso e ajudaram muito para que eu pudesse olhar um pouco mais para todas essas questões nesse momento. Então, eu sou extremamente grata à professora por tudo que ela nos propôs e eu vou falar um pouquinho então agora de cada atividade, começando com a atividade do não consigo. Então, nessa atividade do não consigo, né, fazendo a minha lista de coisas que eu não conseguia fazer, eu percebi que muitas coisas no meu dia a dia, assim, às vezes eu falo que eu não consigo, mas na verdade é mais da boca pra fora, né? Muitas vezes são coisas que eu não quero fazer, mas não que eu não consiga, porque se eu for lá, eu tentar me esforçar, eu realmente consigo, né? Então me fez refletir muito sobre isso, assim, sobre todas essas questões e acho que me trouxe bem mais empenho, assim, para nesse momento começar a buscar coisas que talvez eu acreditasse que eu não conseguisse fazer, mas que tentando eu consigo, né? Então, por exemplo, eu comecei a praticar mais atividade física, então eu tô dançando todos os dias, eu ando de bicicleta, coisas que eu não fazia antes e hábitos que eu quero manter mesmo depois desses tempos de pandemia, né? Então, acredito que tudo isso foi fazendo parte dessas minhas reflexões e foram muito importantes para mim. A segunda atividade, então, né, foram as atividades dos 5 sentidos. Então, a visão, a audição, paladar, olfato e tato. E fazendo essas atividades desses sentidos, me fez perceber o quanto as coisas passam despercebidas à minha volta, o quanto eu não paro realmente para olhar o que eu tô fazendo. Então é tudo muito automático. O que eu enxergo, eu me acostumo a enxergar com a minha visão. Então, quando eu me vejo sem ela, é muito estranho para mim, né? Muito estranho estar nesse mundo. A mesma coisa para todos os outros sentidos, assim. E poder fazer atividades de cada sentido me fez perceber muito separadamente, assim, cada sentido separadamente. Então, a sentir mais o gosto das coisas, apreciar mais nas atividades do paladar, saber identificar sem estar enxergando aquela coisa, né? Saber apreciar aquele momento realmente. E uma série de outras coisas, assistir filme sem a visão. Então, vários momentos eu sentia, né, uma sensação muito estranha por não poder ver ou por ter vários barulhos e eu querer olhar o que estava acontecendo e não poder. Então, aprender a vivenciar as coisas de outra forma, assim. E acho que isso foi bem importante para mim nesse momento e vai muito de encontro também com tu estar no aqui e agora, aproveitar, né, esse momento que também diz muito da prática de mindfulness que eu gosto muito. Então, pra mim, assim, faz total sentido e acredito que me agregou muito, assim, a parar, a refletir, até a gente refletir, né, sobre as pessoas cegas, sobre as condições que se encontram, por exemplo, aí na rua para elas. Então, uma série de questões, assim, que me despertou. Depois a gente teve atividades sobre reflexões e percepções, então
refletir um pouco, né, sobre essa questão dos sentidos, juntamente com outras ferramentas, outros vídeos que foram nos mostrados que traziam muito coisas que fogem da nossa percepção, né? Então a gente assiste um vídeo, muitas coisas a gente não percebe, a gente não consegue ter uma percepção de tudo, assim. Então acho que isso vai muito ao encontro do que eu já estava falando antes, né? De a gente poder se voltar mais para detalhes, aproveitar essas atividades. Teve uma coisa que elas me ensinaram muito, foi a aproveitar o momento genuinamente, assim. Então, se tu tá vivendo aquilo, parar para realmente viver, para experimentar as sensações, para estar junto, né? O quanto é importante também nesse momento a gente estar junto das pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Eu tenho a possibilidade de estar passando, né, por esse momento de pandemia com os meus pais, eu moro com eles, mas eu sei o quanto é difícil para outras pessoas, né, que moram longe, enfim, e o quanto isso deve ser complicado nesse momento também. Então, da gente valorizar as pequenas coisas, da gente estar presente, acho que isso é muito importante acima de tudo, assim. Depois a gente teve, então, aquela atividade do gosto, faço, não gosto, faço, que era mais pra gente refletir, né? O que a gente estava fazendo, os momentos que a gente estava fazendo, e a partir dessa atividade, fazendo ela, colocando no papel, eu comecei a refletir o quanto eu estava me cobrando demais também nesse momento, né? O quanto eu não me sentia em paz e tranquila comigo mesma, até que eu fizesse todas as minhas tarefas, as minhas atividades. Então eu consegui perceber que talvez eu devesse acrescentar mais atividades de lazer no meu dia a dia, porque talvez estivesse ficando muito maçante para mim, porque realmente a gente tá tendo mais tempo em casa, mas ao mesmo tempo a gente precisa do nosso lazer, né? A gente precisa de aproveitar, parar, assistir um filme, ler um livro, fazer uma coisa que a gente goste de fazer. E eu percebi que a minha semana estava muito maçante, muito voltada para as coisas da faculdade. Eu tô em época de fazer o TCC agora. Então, eu com essa atividade eu refleti bastante e percebi que eu podia incluir coisas no meu dia a dia, né, enquanto eu estava fazendo as minhas tarefas, mas eu também ter momentos prazerosos. E eu acredito que isso me ajudou muito, assim, né, principalmente para minha saúde mental, para chegar bem no final do semestre. Então, com certeza, eu fiz uma reflexão bem boa aí. A nossa próxima atividade, então, foi sobre comunicação interpessoal. Essa atividade foi muito legal porque eu sou do curso de psicologia e a gente fala muito sobre essas questões da comunicação, né? E eu me identifiquei muito com essa atividade, assim, sobre o quanto é importante a forma que tu tá comunicando. Às vezes nem é o conteúdo, mas a maneira com que tu vai trazer esse conteúdo pra pessoa, né? E pra mim, por exemplo, que moro com outras pessoas, isso é muito importante e faz toda a diferença, assim. Então, ao longo dessa atividade, eu tentei praticar com os meus pais, que são as pessoas que eu convivo direto, e faz muita diferença a maneira que tu vai comunicar, que tu vai falar aquilo para as pessoas. Então é muito legal a gente ver os resultados, né? Praticando a atividade, eu pude realmente ver aquela teoria que eu sempre via na faculdade, em vários lugares, na prática ali, dando certo e a gente conseguindo se comunicar melhor, né? Então, com certeza, fica aí uma reflexão bem importante. A próxima atividade, então, foi do Quem Sou Eu, que foi uma atividade tanto, né, de pessoas nos trazerem o que elas acham de nós e depois, no segundo momento, da gente falar um pouquinho também sobre a gente. E eu fiquei bem feliz com essa atividade de poder interagir com pessoas que são super importantes na minha vida e que trouxeram, né, palavras que me descreviam. Então eu fui muito grata, assim, e achei muito interessante a proposta da atividade, porque a gente pôde perceber, né, o que os nossos amigos, familiares pensam a respeito da gente, sentem a respeito da gente. E eu fiquei super feliz de ver o quanto eu me identifiquei, o quanto essas pessoas me conhecem. Fiquei feliz de ver a maneira que elas me enxergam, né? E nesse segundo momento também acho que foi muito de encontro, né? A parte que eu tive que fazer, que eu criei uma história, eu acho que foi muito de encontro com as coisas que essas pessoas trouxeram, assim. E essa atividade também me fez refletir o quanto a família é importante para mim, os meus amigos,
Então, de olhar muito para essas pessoas, estar muito presente, isso para mim é acima de tudo, né? Então, eu acho que eu não tenho como falar de mim se eu não falar da minha família, se eu não falar das pessoas que são importantes para mim. Então, achei super legal, assim, e acho muito importante, né, a gente parar para se olhar. Porque, querendo ou não, a gente vai mudando constantemente, né? A gente não é o mesmo de quando a gente era criança, a gente vai amadurecendo, a gente vai modificando as nossas visões, né? Mas acredito que tem valores e coisas que são muito importantes pra gente, que a gente carrega, né, acima de tudo e pra sempre, assim. Então, essa atividade me tocou bastante e me fez olhar pra dentro, pra pensar o que era importante pra mim, o que eu gosto, e eu fiquei bastante feliz por poder fazer ela. Depois, então, a gente teve a atividade da linha do tempo, em que eu montei uma linha do tempo aqui no corredor da minha casa até. E foi muito legal de fazer, assim, eu resgatei, eu percebi o quanto eu tenho de objetos, né? Que de quando eu era pequena, então eu tenho ursinhos ali na minha prateleira, de quando eu era bebê, ursinhos que foram do meu berço, e o quanto isso é legal, assim, o quanto isso são objetos que são muito simbólicos e muito significativos para mim. E eu tenho um pouco de dificuldade de me desapegar, assim, das minhas coisas, né? Então tem coisas que têm um valor muito sentimental pra mim, que eu tenho e carrego até hoje. Então foi muito legal fazer essa atividade, assim, eu queria pegar vários objetos e colocar na minha linha do tempo, até eu coloquei mais do que um em cada, mas é porque realmente eu tenho muita coisa, assim, que representam muito quem eu sou. E acho que foi muito legal, assim, parar e ir olhando, né, de 5 em 5 anos, as minhas modificações, o que eu passei, ver como eu era quando eu era criança, como eu tô agora, quase me formando. Então, foi um exercício muito legal, assim, para eu perceber as minhas transformações e o quanto eu amadureci nesse meio tempo e o quanto eu sou grata por todo mundo que eu tenho à minha volta, sempre me apoiando, porque eu acho que se não fossem, né, as pessoas que estão comigo, com certeza isso não seria dessa forma tão prazeroso e eu fico realmente muito feliz de poder olhar assim e bastante orgulhosa de ver as coisas que eu já passei para conseguir chegar até aqui, né? E acho que foi um exercício muito importante, principalmente nesse momento de quase formatura, que eu tô quase fechando um ciclo, então foi bem legal assim para mim. E o último exercício, então, foi uma meditação. Nessa meditação, foi um áudio da nossa professora de 30 minutos e foi muito legal de fazer, assim, porque eu até coloquei isso na minha reflexão. Eu já estava querendo há um bom tempo começar a meditar, só que eu nunca começava, sempre deixava para depois. E eu já estava muito tempo, muito mesmo querendo fazer, e essa atividade caiu como uma luva para mim, porque eu pude fazer, pude me experimentar e eu gostei muito, assim, das sensações, dos sentimentos. Comecei a atividade, assim, um pouco mais tensa. Depois, no final, eu já estava relaxada, já estava totalmente dentro da atividade. Então, me fez perceber o quanto é bom, o quanto isso me faz bem. E o quanto eu quero continuar, né? Depois daquele dia, no próximo dia já meditei de novo. Então, eu acho que realmente era disso que eu precisava para começar e para continuar essa meditação, né? Porque eu acho que para tudo meditação é ótimo, mas eu digo assim, principalmente para esse momento que a gente está vivenciando, que a gente está enfrentando. Então, essa atividade com certeza me ajudou com isso, assim, me fez com que eu conseguisse começar e continuar a meditação. Acredito que assim como as atividades físicas que eu comecei, que eu quero continuar. Então, estou muito feliz, assim, com relação a isso. Mas, como eu disse no início, foi uma disciplina, assim, com certeza vai me deixar muita saudade, que eu gostei muito de fazer as atividades, gostei mesmo, assim, fiz com prazer. Eram atividades leves, mas que levavam a grandes reflexões. Eu consegui parar para me olhar mais, porque é coisa que a gente acaba não fazendo tanto, né? Às vezes, quando pedem pra gente se descrever, acaba sendo complicado, a gente não consegue, mas por isso que é importante esses momentos de reflexão, de se olhar
e de poder se escutar, se entender mais um pouco. Eu acho que todos esses exercícios ajudaram muito para isso. E eu fico muito feliz, né, de poder ter participado dessa cadeira, por ter ido atrás e superou todas as minhas expectativas. Todas as atividades foram muito legais e eu só tenho a agradecer e a dar esses feedbacks muito positivos e que realmente me tocaram, assim, a cada atividade que eu fui fazendo. Eu fui percebendo novas coisas, tanto no que a gente diz ao corpo, mais físico mesmo, né? Quanto a de dentro, né? De dentro, de se olhar mais pra dentro. Então eu fico muito feliz com todas as atividades. E acho que seria isso, assim, me levou a muitas reflexões que eu tentei compartilhar um pouquinho aqui, né, de cada atividade, mas acho que a principal delas, assim, foi autoconhecimento, com certeza, me ajudou completamente e eu vejo que, assim, me ajudou com o meu autoconhecimento, mas também me ajudou a olhar os outros, a enxergar os outros e com certeza isso é super importante. Obrigada, seria isso.